De regresso neste Alerta Portugal, olhamos para o caso de Mónica Silva. Desapareceu na Mortosa há precisamente 3 meses. A mulher, na altura grávida de 7 meses, já foi procurada por várias forças da autoridade, que até agora não encontraram pistas do seu paradeiro. O único detido no caso rejeita responsabilidades e não quebra o silêncio sobre a ligação que mantinha com a vítima. Doutor, estamos a falar de um caso em que há apenas um suspeito que já esteve em prisão preventiva, neste momento passou para prisão domiciliária. Isso pode querer dizer que as suspeitas da Polícia Judiciária perderam gás, perderam força e talvez este homem não tenha tanta responsabilidade no crime como se acreditaria ao início da investigação? Bom, embora seja tentador fazer esse tipo de análise, porque é uma análise correta até do ponto de vista mediático, a verdade é que de um ponto de vista jurídico, pelo menos naquilo que é um plano teórico de aplicação das medidas de coação, o raciocínio não pode ser esse. Isto é, quando um determinado arguido é detido e depois é sujeito, dentro do prazo legal, à aplicação de uma medida de coação, o juiz de instrução criminal deve, numa primeira fase, fazer um juízo de adequabilidade e de proporcionalidade, isto é, dentro daquilo que é o leque disponível de medidas de coação, aplicar a menos gravosa, mas que ainda assim consiga adequar e consiga controlar o eventual movimento daquele arguido. Numa primeira fase, como diz muito bem, foi aplicada a prisão preventiva, sendo que os critérios de aplicação da prisão preventiva não dizem respeito à gravidade do crime ou à culpa do agente, dizem respeito a 3 requisitos de perturbação do inquérito, do perigo de fuga ou perigo da atividade, de continuação da atividade criminosa. Portanto, são estes 3 requisitos que fazem ou não com que um juiz de instrução criminal aplique a prisão preventiva, sendo que existe sempre uma nota de fundo a todo este movimento de aplicação de uma medida de coação. A qualquer momento, ou em cada momento, o juiz de instrução criminal tem o dever de ir reavaliando se esses pressupostos ainda se encontram em vigor. Não vou, obviamente, entrar naquilo que é o processo racional, intelectivo de aplicação da medida de coação por parte de um juiz de instrução criminal, mas parece-me que a passagem da prisão preventiva para uma prisão domiciliária, ainda que de um ponto de vista mais imediato e prático possa ser lido como uma diminuição daquilo que é a provável culpabilidade do agente, pode linkar-se apenas àquilo que é a não verificação de um daqueles 3 requisitos. Repito, não se refere à culpa do agente, não se refere ao grau de participação do agente, esse juízo não devia ser feito. Em termos práticos, aquilo que acontece é que, obviamente, quando existe uma desagravação da medida de coação, pode também fazer parte, ou pode ser até uma estratégia de investigação da própria polícia criminal. A partir do momento em que um agente, como neste caso, se escuda atrás do direito ao silêncio, parece não haver aquilo que são provas diretas da sua participação, algumas provas circunstanciais, uma panóplia de, diligências que foram feitas pela polícia judiciária sem grande estratégia, ao que parece, e de uma forma bastante reativa. Buscas em lugar A, B ou C, escavar poços, fazer este ou aquele tipo de diligências, muitas vezes até ajudados pela própria família da vítima, muitas vezes até ajudados por populares. Parece faltar, por vezes, aqui um fio condutor. Quando isso acontece, a Polícia Judiciária pode considerar aquilo que é, obviamente, neste movimento de desagravação da medida de coação, que o agente, agora em casa, em prisão domiciliária, tem um âmbito de liberdade maior. E, portanto, com esse âmbito de liberdade maior, em contacto até com a família que pode não estar alegadamente envolvida, podem aqui surgir novas pistas, novos links para a investigação, que, sinceramente, me parece algo estagnada naquilo que é a delineação de objetivos e de formas de investigar para este crime. É um crime ainda sem corpo e, como a Teresa dizia bem, isto tem, obviamente, repercussões ao nível do processo de luto, mas também tem repercussões ao nível da investigação. A partir do momento em que passa 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2, 3 meses, sem que haja aquilo que é a identificação do corpo, existe também um sentimento de dúvida que começa a surgir nas próprias forças de investigação criminal. Porque sem corpo, sem aquilo que é a conclusão, pelo menos visível, dessas linhas de investigação, começa também a surgir se essas opções de investigação eram válidas ou não. E nós estamos precisamente nesse momento, quando a medida de coação é, apesar de tudo, um momento normal neste tipo de crimes e não podemos, de forma tão automática ou tão direta, retirar daí um efeito que não seja jurídico, embora haja, obviamente, essa tentação. Doutor, só mesmo para concluirmos, estamos a falar de um caso em que há apenas um suspeito, neste caso está em prisão domiciliária, um homem que se tem, desde o início, retirado de toda esta equação, diz que não tem contacto com esta mulher desde janeiro, sabendo que ela está grávida desde o final de janeiro, início de fevereiro. Depois admite que, de facto, teve algum contacto com ela, mas sempre remetendo-se ao silêncio. Do ponto de vista jurídico, esta é a estratégia a adotar?
Sem fazer uma avaliação muito concreta dessa estratégia jurídica, porque, enfim, é uma estratégia jurídica que foi delineada certamente por colegas meus e, deontologicamente, não posso fazer, direi o seguinte. É muito usual que neste tipo de situações, quando temos homicídios qualificados, com estes contornos, a estratégia passe exatamente por aí. O direito ao silêncio é um direito que é garantia de todos os arguidos e tem uma nuance que é muito importante, é que o arguido que utilizar o direito ao silêncio, quer na fase de inquérito, isto é, de investigação, quer na fase de instrução, quer na fase de julgamento propriamente dita, não pode ser por isso prejudicado. Nós sabemos que depois na prática não funciona exatamente assim, porque um coletivo que seja confrontado com um arguido que desde o primeiro momento se remete ao silêncio, que não se defende e que não colabora, sendo que o dever de colaboração do arguido é obviamente muito limitado, porque senão estaria a fazer a sua própria autoincriminação, mas enfim, que não tem um papel ativo de defesa naquilo que é o seu interesse, não é? Naquilo que é também o seu afastamento daquela realidade, é lido de uma forma muito concreta por qualquer coletivo de juízes. De um ponto de vista prático, no entanto, nesta situação em que nós não temos prova direta, em que as buscas parecem redundar sempre naquilo que é uma mão cheia de areia para os órgãos de polícia criminal. Por outro lado, não havendo aquilo que parece ser uma estratégia muito diletante de buscas numa residência, buscas noutra residência, buscas no estaleiro, parece não haver aqui uma estratégia de investigação, a estratégia da defesa passará precisamente por aí, porque o Ministério Público é que tem o ónus de fazer a investigação e de recolher aquilo que são os indícios suficientes que possam fazer o preenchimento, neste caso, do homicídio qualificado, do aborto agravado e da profanação de cadáver. O arguido, neste caso, estando confrontado com esta situação de inexistência de provas, faz e exerce o seu direito ao silêncio como uma forma de controlar a situação, porque enquanto não houver ou não houverem provas diretas por parte dos órgãos de polícia criminal, nomeadamente da polícia judiciária, não existe nada que possa fazer o link direto a essa responsabilidade. Estamos a lidar aqui apenas com indícios ainda muito frágeis e completamente circunstanciais.